Você sabia que muitas pessoas só descobrem que têm problemas nos rins quando a situação já está avançada? A insuficiência renal costuma ser silenciosa e, sem o devido cuidado, pode levar à necessidade de hemodiálise. No entanto, o nosso corpo costuma dar alguns alertas importantes de que algo não vai bem. Reconhecer esses sinais a tempo faz toda a diferença para preservar a saúde dos rins e evitar tratamentos mais invasivos no futuro. Neste conteúdo, você vai descobrir os principais sinais que indicam que seus rins podem estar pedindo socorro. Fique atento e cuide-se. Inchaço persistente, edema nas pernas, mãos e rosto. Um alerta para a saúde dos rins. O inchaço, também chamado de edema, é um dos sinais mais comuns e, ao mesmo tempo, frequentemente ignorados quando falamos de problemas renais. Muitas pessoas costumam associar o inchaço a fatores como cansaço, calor, excesso de sal ou má circulação, sem imaginar que, na verdade, esse pode ser um dos primeiros alertas de que os rins não estão funcionando corretamente. Os rins desempenham um papel fundamental na regulação dos líquidos do corpo. Eles são responsáveis por filtrar o sangue, eliminando toxinas, excesso de sal e líquidos através da urina. Quando começam a perder essa capacidade, o organismo não consegue se livrar desse excesso, e ele começa a se acumular nos tecidos, principalmente onde há maior tendência à retenção, como pés, tornozelos, pernas, mãos e, em alguns casos, no rosto, principalmente ao acordar. O que diferencia o inchaço relacionado à insuficiência renal de outros tipos de edema é a sua persistência e a dificuldade em regredir espontaneamente. Mesmo após repouso, ele pode continuar presente. Além disso, muitas vezes, ele é acompanhado de outros sinais, como sensação de cansaço, desconforto nas articulações, peso nas pernas e até dificuldade para colocar calçados, roupas ou acessórios como anéis e relógios. É importante observar que o edema costuma piorar ao longo do dia, principalmente se a pessoa permanece muito tempo em pé ou sentada. Mas diferente de um inchaço comum, ele não melhora completamente com medidas simples como elevar as pernas. Se houver acúmulo de líquido na região do rosto, isso pode ser mais perceptível nas primeiras horas da manhã, após acordar. Outro ponto relevante é que nos estágios mais avançados da insuficiência renal, o acúmulo de líquidos pode ser tão severo que afeta também órgãos internos, levando à formação de líquido nos pulmões, causando falta de ar, e até ao desenvolvimento ou agravamento de quadros de pressão alta. Por isso, se você percebe um inchaço que se torna constante, que não melhora ao longo dos dias e que não tem uma causa aparente como traumas, excesso de sal ou calor, é fundamental procurar um médico. Um simples exame de sangue e de urina pode detectar alterações na função renal muito antes de o quadro se agravar. Lembre-se, quanto antes você identificar os sinais de que seus rins estão sobrecarregados, maiores são as chances de tratar o problema e evitar que ele evolua para quadros mais graves, como a necessidade de hemodiálise, alterações na urina, cor, espuma ou frequência. Sinais que seus rins podem estar em perigo. Os rins são órgãos fundamentais para a filtragem do sangue e a eliminação de resíduos e toxinas através da urina. Por isso, qualquer alteração na urina pode ser um dos primeiros sinais de que algo não vai bem com a saúde renal. Infelizmente, muitas pessoas ignoram essas mudanças, deixando passar a oportunidade de detectar precocemente problemas que, se não tratados, podem evoluir para insuficiência renal e até a necessidade de hemodiálise. Prestar atenção na urina é uma das formas mais simples e eficazes de monitorar a saúde dos rins. Existem 3 características principais que podem indicar alerta. Cor da urina. A urina saudável geralmente apresenta uma coloração amarelo claro, quase transparente, variando de acordo com a hidratação. No entanto, quando os rins estão sobrecarregados ou lesionados, é possível perceber alterações como urina muito escura, pode indicar concentração elevada de resíduos, desidratação ou até presença de sangue. Urina avermelhada ou amarronzada, sinal de sangue na urina.
que pode estar relacionado a infecções, cálculos, lesões ou doença renal mais avançada. Urina muito clara e abundante. Pode ser sinal de que os rins estão perdendo a capacidade de concentrar a urina, como ocorre em algumas doenças renais. Espuma na urina. Um sinal frequentemente negligenciado é a presença de espuma persistente na urina, que não desaparece rapidamente após urinar. A espuma excessiva, semelhante à espuma de sabão, pode indicar a presença de proteínas na urina, um quadro chamado de proteinúria. Normalmente, os rins impedem que proteínas importantes, como a albumina, escapem para a urina. Quando eles estão danificados, começam a permitir essa perda. A proteinúria é um dos sinais mais precoces de doença renal crônica e merece investigação imediata. Alterações na frequência e quantidade. Mudanças na quantidade de urina também são sinais importantes. Aumento da frequência urinária, especialmente à noite. Nictúria. Pode indicar perda da capacidade dos rins de concentrar a urina. Diminuição do volume urinário. Oligúria. Um sinal mais grave, indicando que os rins estão começando a falhar. Urinar com muita dificuldade ou ardência. Além de infecções urinárias, isso pode estar associado a problemas renais, dependendo do quadro. Por que isso é perigoso? Alterações na urina são, muitas vezes, os primeiros alertas silenciosos de que os rins estão sobrecarregados ou começando a falhar. Se não forem levadas a sério, essas alterações podem evoluir para quadros mais graves, como insuficiência renal, que pode necessitar de hemodiálise ou até transplante. O que fazer se perceber esses sinais? Ao notar qualquer uma dessas mudanças, seja na cor, na espuma ou na frequência da urina, é fundamental procurar um médico, de preferência um nefrologista. Simples exames de urina, creatinina e taxa de filtração glomerular, TFG, podem avaliar rapidamente como estão os seus rins. Lembre-se, quanto mais cedo você descobre, maiores são as chances de controlar, reverter ou frear a progressão da doença renal, evitando tratamentos mais agressivos no futuro. Fadiga excessiva e falta de energia. O cansaço que seus rins podem estar avisando. Sentir-se cansado após um dia intenso de trabalho ou depois de noites mal dormidas é completamente normal. No entanto, quando a fadiga se torna constante, intensa e desproporcional às atividades realizadas, é sinal de que algo no organismo pode não estar funcionando como deveria. E isso inclui os rins. Os rins têm funções muito além de eliminar líquidos e toxinas. Eles também são fundamentais na produção de hormônios que regulam a pressão arterial, a produção de glóbulos vermelhos e o equilíbrio de minerais essenciais no sangue. Quando começam a perder sua função, todo o corpo sente esse impacto, especialmente na forma de cansaço extremo. Por que a insuficiência renal causa fadiga? Existem algumas razões principais pelas quais os problemas renais geram fadiga intensa. Acúmulo de toxinas no sangue. Uremia. Quando os rins não conseguem filtrar corretamente, resíduos como ureia e creatinina começam a se acumular no sangue. Esse excesso de toxinas gera uma sobrecarga no organismo, resultando em sensação de cansaço constante, fraqueza e mal-estar. Anemia. Os rins produzem um hormônio chamado eritropoetina, responsável por estimular a medula óssea a produzir glóbulos vermelhos, que carregam oxigênio. Quando a função renal está comprometida, há queda na produção desse hormônio, levando à anemia. Menos oxigênio nos tecidos significa menos energia, mais cansaço, falta de ar e até tonturas. Desequilíbrios eletrolíticos. Níveis alterados de sódio, potássio, cálcio e outros minerais, comuns em quem tem disfunção renal, podem afetar diretamente o funcionamento dos músculos, dos nervos e até do cérebro, aumentando a sensação de fraqueza e lentidão. Retenção de líquidos. O acúmulo de líquidos no corpo gera inchaços, peso nas pernas, desconforto respiratório e até dificuldade para realizar pequenas tarefas, o que agrava ainda mais a sensação de exaustão. Como diferenciar a fadiga comum da fadiga relacionada aos rins? É uma fadiga que não melhora com descanso. A pessoa acorda já se sentindo cansada. Atividades simples como caminhar, tomar banho ou subir poucos degraus
começam a parecer extremamente cansativas. Pode vir acompanhada de palidez, falta de ar, tontura, dores musculares ou dores de cabeça frequentes. Muitas vezes, a pessoa relata perda de motivação, indisposição e dificuldade de concentração. O perigo de ignorar esse sintoma. Por ser um sintoma muito inespecífico, muitas pessoas não associam a fadiga aos rins. Infelizmente, isso faz com que a insuficiência renal avance silenciosamente até estágios mais graves, onde os danos já são mais difíceis de reverter, podendo levar à necessidade de hemodiálise ou até transplante. Quando procurar ajuda? Se você percebe uma fadiga anormal, persistente e que interfere na sua qualidade de vida, especialmente se vier acompanhada de outros sinais como inchaço, alterações na urina ou pressão alta, é fundamental procurar um médico. Exames simples de sangue e urina são capazes de avaliar como estão seus rins. Cuidar da sua energia é também cuidar dos seus rins. Não ignore os sinais que seu corpo está tentando te dar. Pressão alta e dores nas costas, região dos rins. Sinais que merecem atenção imediata. Muitas pessoas não sabem, mas existe uma ligação direta e muito perigosa entre a saúde dos rins e a pressão arterial. Na verdade, a pressão alta não controlada pode ser tanto uma causa como uma consequência de problemas renais. Além disso, dores constantes na região lombar, bem na altura dos rins, podem ser um sinal de alerta de que esses órgãos estão sobrecarregados ou já comprometidos. Ignorar esses sinais pode permitir que a doença renal avance silenciosamente, levando, em casos graves, à necessidade de hemodiálise ou até transplante renal. Por que os rins afetam a pressão arterial? Os rins são verdadeiros reguladores da pressão do nosso corpo. Eles fazem isso de duas formas principais: controle do volume de líquidos. Quando os rins estão saudáveis, eles removem o excesso de sal e água do sangue, ajudando a manter o equilíbrio ideal do volume sanguíneo. Se os rins falham, esse equilíbrio se perde, aumentando o volume de líquidos na circulação, o que aumenta diretamente a pressão arterial. Produção de hormônios. Os rins produzem hormônios como a renina, que participam do controle da pressão. Quando há desequilíbrio, a produção excessiva desses hormônios pode levar ao estreitamento dos vasos sanguíneos, elevando ainda mais a pressão. Por isso, quando a pressão arterial está frequentemente alta e difícil de controlar, mesmo com medicação, é fundamental investigar a saúde dos rins. Dores nas costas. Será que são os rins? A dor renal costuma ser diferente de dores musculares comuns. Ela aparece geralmente na região das costas, logo abaixo das costelas, dos dois lados da coluna ou em um lado só. As características dessa dor incluem dor surda, contínua ou peso na região lombar. Pode piorar com o acúmulo de líquidos ou com infecções urinárias. Em casos de cálculos renais, pedras, a dor pode ser aguda, intensa e irradiar para a parte frontal do abdômen ou para a virilha. Dor associada a outros sintomas, como mal-estar, febre, inchaço e alterações na urina, é sempre um sinal de alerta. Nem toda dor lombar é problema nos rins, mas quando ela vem acompanhada de inchaço, pressão alta, alterações na urina e fadiga, deve ser investigada imediatamente. Os riscos de ignorar a pressão alta e as dores lombares. A hipertensão não controlada é uma das principais causas de insuficiência renal crônica no mundo. Por outro lado, os rins doentes agravam ainda mais a pressão, criando um ciclo perigoso e progressivo. Esse ciclo silencioso pode, ao longo dos anos, comprometer de forma irreversível os rins, levando à necessidade de tratamentos como hemodiálise ou transplante. Quando suspeitar e buscar ajuda. Procure imediatamente um médico, especialmente um nefrologista, se você apresentar pressão alta que não responde bem aos remédios, inchaços, fadiga constante e alterações na urina, dores lombares persistentes, especialmente associadas a outros sintomas urinários, histórico familiar de doenças renais ou hipertensão. Exames simples como urina, creatinina e avaliação da taxa de filtração glomerular, TFG,
podem detectar precocemente se seus rins estão funcionando bem.